Fala galera, bom, chegamos atrasados com o review dessa semana, mas chegamos. Eu expliquei lá no Instagram o que aconteceu, mas caso vocês não tenham visto, eu recebi a minha família aqui em casa no final de semana e eu acabei não conseguindo nem ver os episódios e nem gravar os reviews pra vocês. Eu faço um roteiro que demora um tempinho pra ficar pronto e eu não tive nem tempo de sentar pra fazer isso com calma. Então tô fazendo agora, tá saindo atrasado, mas para as próximas semanas eu garanto a vocês que vai sair logo depois da exibição dos episódios. Na semana passada a gente teve o terceiro e o quarto episódio, que foram o Smoke Signals e o Blackout, que como eu tinha falado pra vocês em alguns vídeos aí anteriores, ia ser o episódio que ia abordar aquele grande apagão que teve lá nos Estados Unidos, que acabou gerando uma noite de crimes ali descontroladas, e pelo que a gente viu aí nesses episódios, eu acho que a gente vai estender esse assunto ainda pro quinto, pelo menos pro quinto episódio, já que no último segundo ali do quarto a gente ainda tava tendo eventos do apagão. Mas antes de começar a falar dos episódios, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, lembrando que o meu Apoia-se tá aqui na descrição, assim como o meu canal solo aqui no YouTube. As redes sociais da página também estão todas aqui embaixo. Então é isso, vamos aí pra esses episódios que trouxeram mais um monte de teorias da conspiração da vida real e deram umas aí dentro da própria série pra gente pensar também. Logo no começo ali do terceiro episódio, a gente vê um diálogo entre a Hannah e a Fran, onde a Fran tá meio dizendo ali que ela teve acesso a uns documentos que reforçariam aquela teoria de que o governo americano estaria por trás do que tá acontecendo com a comunidade LGBT ali naquela época. Ela cita algumas teorias da conspiração que são aqui do mundo real, então vou explicar elas pra vocês, e a gente vê que a Hannah não aceita muito bem essas teorias, inclusive fica meio tipo, cara, teorias da conspiração atrasam um pouquinho aí o conhecimento, vamos tentar focar aqui na verdade. A primeira história ali que a Fran cita é da Operation Paperclip, que foi uma operação que aconteceu nos Estados Unidos. Hoje em dia a gente sabe que ela foi real, mas, né, durante muito tempo ela foi uma teoria da conspiração, ninguém tinha muita certeza do que tinha acontecido naqueles anos, mas esse rolê todo aconteceu tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética. Basicamente o que rolou foi o seguinte: depois ali do fim da Segunda Guerra Mundial, apesar de todos os horrores que foram feitos pelo nazismo, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos viram que ali dentro tinha alguns profissionais que poderiam ajudar eles no que depois ficou conhecido aí pela gente como a Guerra Fria, né, que foi esse período pós-Segunda Guerra Mundial, que a gente tinha essa tensão ali entre os Estados Unidos e a União Soviética, e que tinha esse combate aí entre os dois de quem tinha mais tecnologia, quem tinha melhores armas biológicas, quem tava avançando mais na corrida espacial. Então tinha essa treta aí entre os dois, e os dois estavam tentando ali criar o máximo que eles podiam de tecnologia para se defender um do outro. Então, muito em resumo, o que foi a Operação Paperclip? Basicamente, depois ali do fim da Segunda Guerra, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos contrataram vários e vários cientistas, biólogos, engenheiros, etc., nazistas, né, que eram parte do partido nazista, para os seus respectivos territórios ali para ajudar eles aí nessa corrida um contra o outro. Nos Estados Unidos a gente tem registro de que cerca de 1.600 nazistas foram levados com as suas famílias para o país, inclusive tiveram a sua ficha limpa para poder se mudar para o país, então qualquer futura acusação que pudesse recair sobre eles pelas coisas que eles tinham feito durante o regime nazista não ia acontecer mais. Os Estados Unidos livrou eles de qualquer acusação, qualquer responsabilidade sobre o que eles fizeram na Alemanha, e a mesma coisa foi feita na União Soviética, só que para a União Soviética foram levados cerca de 6.000 ex-membros ali do partido nazista, parte desse lado mais científico e de avanços tecnológicos, e também foram levados todas as famílias deles e todo o histórico deles apagado também. Como o objetivo da Operação Paperclip era conseguir desenvolver melhores armas biológicas e ajudar aí na construção de foguetes, etc., vários testes em seres humanos precisaram ser feitos, e eles usaram pessoas saudáveis, porém que eram moradores de rua, presidiários, etc., usaram como argumento de convencimento uma recompensa em dinheiro, e foram inseridas nessas pessoas várias doenças para poder ver como é que o corpo delas reagiria aos vírus e etc. Assim, até onde se sabe, até onde minha pesquisa foi feita, não existe nenhum relatório oficial do que era feito na Operação Paperclip, até porque ela ficou muito mal vista, né, nos anos seguintes, e ela era uma operação secreta, então não tinha nenhum documento oficial descrevendo detalhadamente tudo que foi feito na operação, mas a gente teve alguns relatos de algumas das pessoas que participaram, no caso não as vítimas, mas os médicos nazistas. Alguns deram algumas declarações e contaram o que foi feito, então alguns chegaram até a relatar que eles tentaram desenvolver câncer em alguns pacientes, então era uma coisa bem pesada, e a Fran usa isso na série dizendo que esse vírus que a gente tá vendo agora foi um dos vírus resultado dessa Operação Paperclip, e que foi nessa dinâmica aí que eles acabaram desenvolvendo isso que hoje tá dizimando a comunidade LGBT. No caso ainda não tá dizimando, mas que tá atingindo, e que ela acredita ser uma das causas dessa nuvem aí que tá em cima da comunidade. Ela também cita a Karen Silkwood, que também foi uma figura real. A Karen ficou bem famosa por ter morrido num acidente de carro que foi bem suspeito por todas as circunstâncias e o momento em que ele aconteceu. A Karen tentava levantar a atenção da população
população em relação aos perigos da má administração dessas unidades nucleares, que tinham várias ali nos Estados Unidos, e de toda a poluição que elas poderiam causar, de todos os maus à saúde que elas poderiam causar. Só que acabou que a Karen descobriu, né, depois de um tempo, que tanto ela quanto a casa dela estavam com uma contaminação de plutônio por causa da empresa que ela trabalhava e que, enfim, não cumpria ali todas as obrigações em relação aos cuidados ali com os funcionários, e aí ela estava indo pro The New York Times para poder falar a respeito desse assunto. Só que aí nesse trajeto entre a casa dela e o The New York Times, ela sofreu um acidente e morreu, e acabou nunca falando sobre isso. Então muitas suspeitas foram levantadas nessa época, né, de que o acidente dela foi arquitetado pela empresa. Inclusive essa empresa chegou a pagar uma indenização para a família dela, mesmo não admitindo ter participado no acidente dela, mas a Fran cita ela nesse diálogo dizendo que ela teria sido uma das pessoas aí que o governo apagou porque ela ia falar demais, ia contar verdades que o governo não queria que chegassem até a população. Outra teoria que tá bem presente nessa temporada e que também é citada nesse momento pela Fran é a teoria de que o governo dos Estados Unidos fabricou o HIV, né? A gente vê que ela insere isso ali na Operação Paperclip, mas assim, vale a gente lembrar que essa é uma teoria que não tem nenhuma confirmação aí científica, não tem nenhuma confirmação por parte de ninguém envolvido no que poderia ter sido o desenvolvimento desse vírus. A teoria mais plausível que a gente tem com maior suporte científico é a teoria de que esse vírus é, na verdade, uma evolução de um vírus antes presente nos primatas e que acabou se adaptando ao nosso corpo e conseguindo atingir o nosso sistema imunológico. E essa teoria de que os Estados Unidos ele teria fabricado esse vírus, ela foi muito sustentada pela negligência que o governo americano teve na época em relação a cuidar desse vírus, né? Eles deixaram a comunidade muito largada, eles não compraram o remédio que era necessário, não deram atendimento médico às pessoas que tinham essa condição, não fizeram nenhuma campanha de conscientização do resto da população sobre isso, né? Trabalharam essa narrativa de que isso era um vírus que atingia apenas homossexuais, não teve toda uma construção ali que de fato condenou muitas dessas pessoas à morte, e que se a gente tivesse aí uma assistência do governo, né, tentando pesquisar sobre, tentando de fato salvar essa parcela da comunidade que não era do interesse do governo salvar, a gente poderia ter salvado muitas vidas. E como teve essa negligência muito grande, acabou que muita gente usou essa negligência como um argumento aí pra essa teoria de que talvez tivesse sido o próprio governo que fabricou isso, já que eles estavam cagando tanto pra ajudar as pessoas, porque não teriam sido eles os autores da coisa. Eu pesquisei algumas figuras da mídia aí que falaram a respeito dessa teoria, né, ela tá bem presente nessa temporada, então decidi fazer uma pesquisa um pouquinho maior, e todas as pessoas que eu vi publicamente sustentando essa teoria e que tinham de fato um nome considerável aí na mídia, eram todas figuras africanas, o que eu também entendo, porque acabou que nessa época criou-se um ódio muito grande da África por ter sido, em teoria, da onde veio o vírus, como a gente viu recentemente com o Covid, né, a galera ficando muito puta com a China, como se o país, no geral, tivesse culpa de uma parada que aconteceu lá dentro, que poderia ter acontecido em vários outros lugares. Então, o que eu vi e o que eu interpretei do que eu vi foram algumas figuras africanas tentando passar essa responsabilidade um pouco para os Estados Unidos por todo o ódio que eles estavam recebendo, né, no continente africano no geral, que já é um continente que sofre um preconceito do caralho há muito tempo. Então eu vi muito essas figuras, tipo o ex-presidente da África do Sul, uma mulher africana que ganhou o Nobel da Paz, usando esses espaços deles pra falar sobre isso e meio que dizer que não, talvez os Estados Unidos tenha fabricado o vírus e tivesse jogando a culpa neles, que inclusive uma das populações que eles queriam erradicar com a criação desse vírus era a população de negros dos Estados Unidos. Então, que no final tudo isso faria sentido, porque eles conseguiriam jogar a culpa pra África e fazer as pessoas odiarem a África, e ao mesmo tempo que faziam isso, eles erradicariam todos os africanos dentro dos Estados Unidos. Então, que a ideia era realmente um movimento aí de ódio em relação ao continente africano. Sei que essa explicação foi um pouco extensa, mas como a Fran trouxe isso nesse diálogo, e eu acho que isso vai sim permear outros momentos dessa temporada, eu achei importante trazer pra vocês. Continuando com o episódio, a gente vê aquele menino que foi atraído pelo Sam, né, naquela conversa muito aleatória no telefone, e que é colocado naquele cativeiro lá no porão dele, saindo livremente do cativeiro, né. O Sam tinha dado a entender isso no último episódio, de que aquilo ali era uma coisa consensual, e me pareceu, pelo menos ali no final daquela narrativa, né, depois que ele consegue escapar do apartamento e vai na polícia, que ele meio que embarcou naquela narrativa do Sam, mas depois acabou meio que se arrependendo, não sei se porque ele viu que era sério demais, ou porque ele ficou com vergonha de gostar daquilo, então era uma forma dele não ter que lidar com a situação, levando pra polícia e denunciando aquilo, se colocando no lugar de vítima. Então realmente não sei o que aconteceu, a gente não teve um esclarecimento muito grande disso. O que a gente teve foi o Sam continuando a dizer que de fato era uma coisa consensual, que ele não cometeu crime nenhum e que de fato o garoto não tava preso ali, né, ele saiu livremente, sem nenhum problema. Na hora que o garoto tá saindo do apartamento, a gente vê que ele cruza com o Big Daddy, o Big Daddy não interage com ele mais uma vez, então assim, vou trazer uma teoria aqui um pouquinho mais estruturada do que eu acho que o Big Daddy provavelmente é. A gente acompanha ali um pouco mais da investigação da polícia em relação àquelas mãos que foram encontradas, né, no final do último episódio. A gente vê que nenhuma delas tá no banco de dados da polícia, o que dificulta bastante o trabalho que eles estão fazendo ali. Uma coisa que eu gostei muito dessa cena é que o Patrick, ele questiona por que o garoto foi parar lá na casa do Sam, né? Ele fica tipo, tá, mas o cara te ligou e você foi, tipo, como assim? Eu fiquei muito feliz com essa cena, porque na hora que isso aconteceu, isso me pareceu muito bizarro, mas pelo que a gente vê depois, na hora que o Patrick fica lá esperando o telefone
tocar, parece que é uma coisa muito comum naquela época, né? As pessoas ficavam ligando ali pra aqueles telefones públicos, quem atendesse meio que embarcava ali num rolê de putaria e ia encontrar aquela pessoa aleatória, né? Tipo, meio que a gente vê que o Sam fez uso disso, mas não me parece ter sido uma dinâmica que ele inventou pra atrair pessoas pra essa situação especificamente. Parece que é uma coisa relativamente comum, então muito por isso talvez o garoto tenha aceitado também ir pra casa dele com tanta facilidade. Outra coisa interessante que a gente percebe nesse episódio é que parece que o Sam meio que já conhece o Patrick, o que era de se esperar em algum momento que alguém fosse reconhecer o Patrick, né? Porque parece que ele frequenta bastante esses bares de couro, parece que ele tem uma quantidade aí relativamente grande de parceiros sexuais, e ele meio que diz que tem até o telefone do Patrick, então não sabemos ainda a história dos dois, mas deve explicar nos próximos episódios. Apesar do Sam ser uma pessoa muito doente, ele não tá me parecendo ser criminoso. Tudo que a gente tem recebido do Sam só parece que ele é uma pessoa que tem prazeres sexuais muito estranhos, é uma pessoa extremamente egocêntrica, é uma pessoa extremamente perturbada, mas ele não me parece ser criminoso até o momento. Inclusive, o Patrick meio que aceita isso, né? Diz que não acha que é o cara que eles estão procurando. Não parece, inclusive, ser o espaço que o Dino descreveu pra ele, onde ele foi capturado e onde ele foi torturado. Então, o Patrick meio que deixa o Sam de lado e descarta ele como suspeito, o que eu acho que faz um certo sentido. Como eu falei pra vocês, a gente vê o Patrick ali do lado do telefone público que tocou naquele dia e levou o garoto pra casa do Sam. Ele atende várias pessoas, nenhuma delas é quem ele tá procurando, e aí quem ele acha que é a voz do Sam, na verdade é só um cara fazendo o que, como eu falei pra vocês, parece que era uma prática muito comum naquela época, que era só um cara ligando, querendo foder, e aí o Patrick vai lá e fode com o cara. Foi uma cena bem maneirinha de assistir, inclusive. Obrigado, cara que ligou. Na cena seguinte, a gente volta a acompanhar o Hans, que é aquele artista que eu falei pra vocês que foi inspirado no Klaus Nomi, se eu não me engano, é esse o nome dele. A gente percebe nessa cena que o Hans também tem o vírus, o que faz sentido, já que a pessoa na qual ele foi baseada também morreu do vírus morreu do HIV, né, que é o vírus que tá sendo representado dessa forma na série. E a gente vê que ele encontra também aquela mesma mulher que já apareceu pro Adam dentro do metrô, dessa vez na plataforma do metrô, né, falando a mesma coisa que ela falou pro Adam. Eu tenho uma teoria, vou soltar aqui pra vocês, não sei se ela faz sentido, mas me parece que tem algumas figuras nessa temporada que elas são entidades que aparecem quando alguma coisa vai acontecer ou quando algum sentimento fica aflorado. O Big Daddy eu vou falar dele um pouquinho mais pro final do vídeo, porque eu quero passar por umas outras coisas antes de falar dele, mas essa senhora pra mim também parece ser uma entidade. Ela sempre aparece de uma forma que não parece muito humana, ela parece que surge nos lugares e some do nada. Ela tá sempre no mesmo lugar, o que poderia ser pelo fato dela ser uma moradora de rua, alguma coisa assim, mas pra mim ela me parece um pouco uma entidade que aparece ali pra anunciar uma coisa ruim que vai acontecer com alguém quando essa pessoa tá prestes a viver essa coisa ruim. Como a gente descobriu ali que o Hans ele tinha o vírus, então pode ser isso que ela estivesse anunciando pra ele, até porque logo depois a gente descobre que ele morreu, então faz um certo sentido. Uma cena que foi muito importante nesse episódio foi o momento em que o Adam ele vai encontrar com o Theo lá num bar que é bem exclusivo ali da comunidade, que chama Ascension, e quando eles estão dentro desse bar, primeiro o Adam recebe um Mai Tai, né, que é o drink que o Whitley tá usando pra atrair as vítimas, né, e a gente vê que ele percebe ali o que tá acontecendo, mas antes dele poder falar qualquer coisa, a gente tem o Big Daddy tacando fogo nesse bar. Foi a primeira vez nessa temporada em que o Big Daddy de fato interagiu fisicamente com alguma coisa que tava acontecendo. Por mais que ele já tivesse aparecido ali antes pra algumas pessoas, a gente ainda não tinha tido um momento em que a gente tivesse a confirmação de que aquilo não era só na cabeça de quem tava vendo, né? Dessa vez era um bar muito grande, tinham várias pessoas ali, de fato tacaram fogo no bar, porque o bar pegou fogo, as pessoas foram pro hospital, então a gente teve o Big Daddy interagindo com o mundo real pela primeira vez, o que poderia desestruturar a minha teoria de que ele é uma entidade, mas ainda não, porque eu tenho uma outra teoria que se encaixa nisso aqui, que eu vou falar pra vocês. Depois que o Patrick pega o carinha lá naquele beco, lá naquele clube de couro, a gente vê ele meio que reencontrando ali o harness dele, as coisinhas dele, e meio que se reconectando com esse fetiche dele, e bem felizinho ali, parece que ele voltou a encontrar seu lugar e voltou a se libertar em relação ao que ele gosta realmente de fazer. Porém, nesse momento a gente percebe que o Patrick também tá com vírus, então assim, porque até aqui a gente tem o Patrick, mas vocês vão ver que até o final desses dois episódios, praticamente todo o elenco masculino principal ali já tá contaminado pelo vírus. Um outro momento muito importante desse episódio é que depois que as vítimas lá daquele bar que pegou fogo são levados pro hospital, inclusive o Whitley é levado junto, né? A gente tem a Hannah tirando o sangue de algumas pessoas ali, inclusive ela tira do Whitley também, pra poder fazer as pesquisas dela, já que ela não consegue apoio do governo pra fazer as pesquisas de forma financiada, né? Então ela vai meio que fazer por conta própria. Só que no momento que ela vai falar com o Adam, a gente tem um diálogo muito estranho que eu voltei algumas vezes, porque eu achei que
Mônica tinha perdido alguma coisa, em que basicamente ela dá a entender que eles já se conhecem. Ele diz pra ela que o que eles fizeram é muito lindo e dá a impressão de que ela tá grávida. E não só dá a impressão de que ela tá grávida, como dá a suspeita de que o pai pode ser ele. Finalizando o terceiro episódio da temporada, a gente tem o Adam mandando o Theo ir atrás do Dino, o Dino indo atrás do Whitley, e ele acaba indo parar ali no necrotério, aonde o Whitley apaga ele de uma forma que eu não entendi até agora. Eu não sei se ele usou algum químico que tinha ali, porque me pareceu que ele só fez isso aqui, ó. E aí o Dino apagou. De qualquer forma, ele prende o Dino dentro de um freezer, amarra ele e deixa ele lá pra morrer. E é assim que a gente termina esse episódio. A gente se encaminha aí então pro quarto episódio, o episódio Blackout, que em teoria é o episódio aí que ia narrar o grande apagão que aconteceu em Nova York, que no caso, na vida real, aconteceu em 77, mas ali na série tá sendo passado já na década de 80, né? A gente começa o episódio com o Patrick achando o Dino, de uma forma que eu achei bem pouco real, porque no caso ele só foi parar lá, dentre todos os cômodos do hospital inteiro, ele decidiu procurar no necrotério. Mas tudo bem. A gente descobre que o Dino também tem o vírus. Até o momento ele tá meio que culpando o Patrick, porque ele vê coisas semelhantes ali na pele do Patrick, e que, assim, provavelmente no caso dele, eu acho que ele pegou do Patrick mesmo, porque até onde eu sei o Dino não transa com outras pessoas que não sejam Patrick, mas de qualquer forma, ele ainda não faz ideia do que é, ele não sabe nem que é uma coisa tão séria quanto é. A gente finalmente teve um momento ali pra poder explorar um pouquinho mais o personagem da Kathy, né, que é o personagem da Patti LuPone, que ficava, né, como eu falei pra vocês até os últimos episódios, cantando igual uma peça de mobília ali na sauna. A gente descobre que ela é a dona da sauna e que ela é sim uma grande aliada ali da comunidade LGBT, como a própria Patti LuPone também é há muitas e muitas décadas. Então eu sinto que tem um pouquinho de Patti LuPone nesse personagem em vários momentos. Ela inclusive conta que na marcha que aconteceu lá em 1971, ela estava presente em um dos carros que estavam ali, então que ela é sim uma grande apoiadora e que ela criou aquele espaço ali realmente pra comunidade, pra que a comunidade pudesse usar e ter um espaço seguro. E o Dino fica meio puto e fala, tá, se você é uma aliada, por que você não tá falando nada a respeito disso? Por que você, enquanto pessoa que vai ser muito mais escutada pela grande mídia do que a gente, não tá fazendo seu papel pra poder levantar, né, um pouco aí de suspeita da galera em relação ao que tá acontecendo com a comunidade? Ela então decide dar uma entrevista pro Dino, ela fala poucas palavras ali, mas a gente sabe que pelo fato dela ser uma empresária, dela ser uma pessoa hétero, ela muito provavelmente vai ser muito mais escutada do que as pessoas da comunidade, né, que estão morrendo e pedindo socorro. Na cena seguinte, a gente vê o Patrick achando o corpo do Hans, é um corpo que já tá em decomposição há algum tempo ali no apartamento. Ele tá com essas feridas sobre o corpo todo, né, as feridas que a gente tá vendo começarem a aparecer nos outros personagens da série, e é a primeira vez que a gente tem um personagem morto por essa doença, né, tudo indica que foi morto por essa doença. A médica que tá ali na hora não consegue dar nenhuma confirmação de nada, ele vai ter que passar por uma autópsia, etc, mas pelo menos pra gente, enquanto audiência, pareceu que ele foi a primeira vítima oficial dessa doença, que é a representação do HIV dentro da série. Finalmente a gente tem uma treta do Theo com o Sam, que demorou pra caralho, mas eu acho que ele finalmente percebeu que o relacionamento dele com o Sam era uma merda, e ele percebe que o Sam é uma pessoa esquisita pra caralho, que ele tem uns desejos muito estranhos, que ele é uma pessoa obscura e que ele beira a sociopatia, ou beira ou abraça, não sei. Mas apesar do Sam ter alegado que tudo que o Theo tem é por causa dele, o que talvez seja verdade, assim, não tô desmerecendo o Theo não, mas o cara é rico, né, e tem contatos, então quem sabe. Mas Theo fala, beleza, cara, tudo que eu tenho é por sua causa, então eu prefiro ficar sem nada do que ficar com você, seu cuzão. Pega as coisas dele e vai embora. No caso, vai embora, vai lá, com Adam, o que foi uma excelente decisão, porque a gente pôde ter essa cena que foi maravilhosa e também o alívio de que ele finalmente largou o Sam e que alguma coisa nesse mundo atingiu esse homem, porque parece que ele é inatingível. Ele é rico, né? Então, assim, em parte ele é meio inatingível mesmo. Um detalhe que eu queria levantar pra esse episódio, que eu achei muito legal, o apagão que aconteceu em 77, uma dos fatores mais marcantes ali do dia, era de que era um dia muito quente, um dos dias mais quentes em muitas décadas que aconteceram em Nova York. E eu achei legal que nesse episódio tá todo mundo muito suado. No caso, tá todo mundo muito suado desde o começo dessa temporada, né? Tá rolando bastante estourese nessa temporada. Mas, de qualquer forma, nesse episódio, a gente vê que deram bastante foco no ambiente quente e na galera com muito calor. Achei isso legal. Achei historicamente preciso. A gente finalmente tem o Patrick contando ali pro chefe dele que ele é gay, o que não é muito bem recebido, mas de fato Patrick é uma pessoa muito necessária ali dentro da delegacia, então assim, até o momento ele não foi demitido, nem penalizado, nem ameaçado de forma alguma. Inclusive logo depois, ele mesmo chama ali o parceiro dele e leva ele pra uma missão, né, que ele recebe um telefonema ali, descobre que tem uma treta no Central Park e tem autonomia pra pegar as coisas dele e ir lá resolver. Então não me parece que prejudicou tanto o trabalho dele ele contar que era viado, mas a gente não sabe ainda, né, como é que isso vai se desenrolar aí nos próximos episódios. A gente mais uma vez tem a Izzy
esposa ali do Patrick, indo lá até o Dino, tentando contar coisas sobre a vida dele. O que me parece é que essa mulher, ela não conseguiu superar muito não ter mais o Patrick na vida dela. Então ela tenta de alguma forma manter essa pauta viva. Então ela tem que falar dele o tempo todo, ela tem que descobrir uma coisa dele, ela tem que alertar os outros sobre ele. E dessa vez ela achou uma máscara de couro e decidiu mostrar pro Dino. No caso, eu entendi no discurso dela que ela tinha suspeitas de que Patrick poderia ser o assassino, já que a descrição era um cara grande e alto com a máscara, e o Patrick é bem grandão. Mas de fato a gente sabe que não é ele, porque a gente já viu ele sem camisa, graças a Deus, e a gente também já viu o Big Daddy e sabe que não é o mesmo corpo. Mas no final acaba dando certo, porque o Dino acaba confrontando o Patrick e descobre que o Patrick pega outras pessoas, que o Patrick tem uma vida sexual fora do relacionamento deles, e que, assim, por mais que isso não seja o ponto principal que chateia o Dino, ele fica puto de mais uma vez o Patrick ter mentido e de mais uma vez o Patrick não conseguir viver uma verdade plena, né? Sempre tem alguma coisinha ali que ele fica escondendo. Então ele sente que tem até uma coisa meio de fetiche do Patrick com isso, né? De que ele gosta dessa coisa do escondido, dessa coisa do fazer pelas costas, isso dá tesão pra ele. Então o Dino fala, cara, já que é assim que vai funcionar pra você, não tem como funcionar pra mim, valeu, tá tudo certo. Essa ligação que o Patrick recebeu, que faz ele lá pro Central Park, era do Whitley, né? Ele tava dizendo que ele ia aproveitar essa noite pra matar, já que não ia ter luz. A gente vê pela primeira vez ele cometendo ali um crime na cara de todo mundo. Quando o Patrick tá lá no Central Park, a gente tem mais um momento de interação ali com o Big Daddy. A gente tem o rádio do Patrick falhando quando ele vê o Big Daddy. A gente tem o Big Daddy sumindo do nada enquanto tá ali com ele. A gente tem o Big Daddy batendo com uma bola de ferro num telefone e depois meio que nada daquilo aconteceu. Mais uma vez, essa cena pra mim sustenta muito o fato de que o Big Daddy só aparece pra uma galera e de que ele não se limita ali à física humana pra se locomover, porque ele desaparece. Então assim, gente, a não ser que queiramos justificar que um homem daquele tamanho consegue sair num piscar de olhos de todos os lugares, acho pouquíssimo provável dele ser um ser humano. Continuando com o episódio, a gente tem uma cena que eu acho que definiu muito pra mim o que é o tema dessa temporada. Muita gente tava se perguntando isso, perguntando pra gente aqui nos comentários qual era o tema dessa temporada. Nas outras era uma coisa muito mais clara, nas outras o próprio título ajudava a gente a entender qual era o tema. E a gente tem um momento ali em que o carinha que encontra o Hans morto, né, da doença, ele vai nesse galpão onde tem várias pessoas se pegando, né, tá tendo um evento ali meio de orgia e etc. E ele chega nesse lugar e fala, cara, vocês estão correndo risco, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. E ele começa a meio que jogar ali na cara da comunidade, que a comunidade não quer enxergar, mas que eles são muito mais vulneráveis e que estão muito mais na mira aí dos perigos do que eles pensam. Quando a galera tá meio tipo, amor, cala a boca, o que você tá fazendo? O Adam vem e dá uma sustentada ali no discurso dele e fala, galera, é sério, a gente tem que se proteger, vai depender da gente, se a gente não se juntar e fizer alguma coisa a respeito disso, a gente vai ser dizimado, porque é isso que estão tentando fazer. Quando eu falo que essa cena meio que me deu o clique do que é o tema dessa temporada, eu acho que eu definiria como a vulnerabilidade da comunidade LGBT nos anos 80. Eu acho que esse é o tema que permeia todos os assuntos dessa temporada. A gente tem uma doença que tá dizimando essa população, a gente vê a negligência do governo, a gente vê a negligência da polícia, a própria comunidade tendo que se apoiar em teorias da conspiração e a gente vê a Hannah tendo que fazer um estudo por conta própria porque não tem investimento nenhum. Eu falei das teorias da conspiração porque a comunidade também não tinha da onde tirar informações reais pra lidar com aquilo, não tinha registros oficiais sobre o que estava acontecendo, sobre quantidade de mortos, sobre sintomas, formas de tratamento, então tudo era muito no escuro, sabe? Eu sinto que o terror, o horror dessa temporada, ele é muito pautado no quanto essa comunidade estava vulnerável naquele momento e o quanto eles não tinham recurso pra conter aquele mal que estava se espalhando e acabando com todo mundo. Então a década de 80 definiu muito do que a gente tem, inclusive hoje em dia, do espaço da comunidade LGBT e das brigas que essa comunidade precisa travar pra conseguir se manter viva, pra conseguir se manter respeitada. Como eu falei pra vocês, a gente vê o Whitley arrancando a cabeça de um cara no mato e colocando ele de uma sacola. A gente tem tanto o carinha que era o host ali da festa, quanto o que foi avisar sobre os perigos, né, que encontrou o Hans morto ali, etc. Eles acabam se encontrando e indo atrás do Whitley, né. Nesse caminho eles acabam ficando presos dentro do elevador do Whitley, tentando descobrir onde que ele morava pra denunciar ele pra polícia, e o elevador trava no meio durante o apagão. Então, como eu falei pra vocês, até o último momento desse episódio a gente tem o apagão dando o ar da sua graça ali, né, ele vai e desliga o elevador, então parece que ainda tá no começo de algumas situações que vão ser decorrentes do apagão. Acho que isso vai ser estendido pro próximo episódio e dá a entender que os dois vão morrer, né, porque o cara sacou uma faca, ele é gigantesco, ele tem prática em matar pessoas, então assim, mesmo que ele esteja em desvantagem numérica, acho que ele vai ganhar. O Whitley também nesse episódio deixou um pouco mais claro pra gente o propósito do que ele tá fazendo. Ele disse que como a comunidade é muito invisibilizada e como as mortes que acontecem dentro da comunidade têm um impacto muito pequeno pra população americana, a forma que ele encontrou de chamar atenção para as mortes dessa comunidade, fazer a população americana entender que essa comunidade especificamente estava sendo atacada e estava sendo dizimada, seria ajudar com isso. Então ele criou uma série de assassinatos ali dentro da comunidade LGBT pra conseguir chamar a atenção da polícia e fazer a polícia focar
especificamente em mortes LGBT, e entender que o fato dessas pessoas serem LGBTs era uma das razões pelas quais elas estavam sendo mortas. Bom, com isso a gente termina o 4º episódio e eu quero trazer pra vocês agora a minha teoria sobre o que é o Big Daddy. Como eu falei pra vocês, parece que o Big Daddy ele sempre tá presente em momentos que tem alguns pontos em comum. Sempre que a gente tem algum aspecto de maldade ou algum aspecto de vergonha muito forte, parece que o Big Daddy aparece. Então, pra mim, ele é como se fosse o demônio do vício que a gente teve lá em American Horror Story Hotel, né, que inclusive foi extremamente mal usado na temporada, mas ele me parece uma coisa semelhante, parece que ele se materializa quando situações envolvendo algum desses dois aspectos, talvez luxúria também, não sei se luxúria se encaixaria, porque muitas das luxúrias dessa temporada vêm acompanhadas de vergonha, então não sei se separariam tanto, e talvez ele não seja uma entidade negativa, sabe? Na hora que ele tacou fogo no bar, por exemplo, o Whitley tava lá dentro, talvez ele estivesse tentando acabar com o Whitley, talvez tentando parar essa série de assassinatos que ele tá fazendo, vendo que ali ele mais uma vez tava dando, né, o drink pro Adam e tentando matar o Adam. Então, outra situação que também pode ser lida como Big Daddy tentando fazer uma coisa pro bem, e é na hora, por exemplo, que ele ataca o Patrick lá no Central Park, porque a gente sabe que o Patrick foi atraído pelo Whitley, o Whitley tava com planos de matar, e por conta de toda essa confusão aí com o Big Daddy, né, do Patrick ter sido atacado e ter saído correndo, gritando, chamando o amigo dele, etc., ele acabou não cruzando ali com o Whitley e talvez tendo a sua vida poupada, né? A gente não sabe o que o Whitley tinha programado pra ele, né, que armadilha ele tinha armado. Então pode ser que o Big Daddy estivesse talvez tentando salvar ele nesse momento, não sei. Mas deixa aqui embaixo pra mim nos comentários qual é a teoria de vocês sobre o Big Daddy, o que vocês acham que ele é, e se vocês conseguem conectar aí alguma coisa em comum entre as situações que ele aparece pra gente tentar entender o que ele é. Foram essas informações que eu consegui extrair aí do 3º e do 4º episódio de American Horror Story NYC, 11ª temporada, mas comentem aqui embaixo se vocês perceberam algumas outras coisas que eu deixei escapar aqui, se vocês viram algum detalhe que é importante que eu acabei não citando aqui no vídeo. Mais uma vez, pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo. Lembrando que nossas redes sociais estão todas aqui na descrição, assim como o meu Apoia-se e como o meu canal solo aqui no YouTube, o Desiluminado. Então depois dá uma olhadinha lá também, tem conteúdo legal, tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.